Ora então, muito boa tarde novamente a todos e a todas. Bem-vindos ao painel Dispositivos de Memória, mais um conjunto de conferências da primeira Conferência de Cinema, Estética e Memória, organizada pela Universidade de Coimbra, a quem de facto também agradeço a oportunidade de participar aqui nesta moderação, é com muito gosto que o faço. Vamos ouvir três comunicações. Passo já a fazer a apresentação da primeira comunicação, que será feita pelo Bernardo Castro, da Universidade Nova de Lisboa, que tem como título, a comunicação tem como título, Guy Gil, a memória enquanto vida e morte. Bernardo, quando quiser, obrigado. Muitíssimo obrigado, Manuel. Boa tarde a todos os presentes. Antes de entrar no cerne da comunicação que aqui me traz hoje, creio que é essencial elaborar alguns aspectos sobre Guy Gil. O primeiro aspecto prende-se com o facto de Gil ser um cineasta indiscutivelmente maior e, no entanto, o nome deste continua a ocupar uma posição subalterna em relação a muitos nomes da história do cinema francês. Este facto deve-se sobretudo à hegemonia concedida à Nouvelle Vague e ao modo como esta marcou o cinema francês, obliterando, em minha opinião, outras possibilidades de escrever a história do cinema francês. Portanto, penso que a primeira tarefa necessária deverá ser elaborarmos uma historiografia alternativa do cinema francês para que possamos estar aptos a recolocar o nome de Guy Gil no seu devido lugar. Não quero com isto retirar qualquer importância a nomes como Godard, Truffaut, Ackerman, Resnais, Duras, entre outros. Porém, é indiscutível que se formaram determinadas cristalizações que imprimiram sobre a história uma narrativa oficial daquilo que podemos chamar de cinema francês. E não pretendo com isto afirmar que este é um caso singular na história do cinema. Muito pelo contrário. A Nouvelle Vague também ela instaurou uma outra narrativa. Basta olharmos para a história do cinema americano e de como o percepcionamos, para que possamos constatar que muitos dos filmes e cineastas que hoje nos chegam deve-se à decantação prévia por parte de nomes como Truffaut. Será difícil pensar o lugar que Ox ocuparia hoje sem os textos de Truffaut. Duché, autor de uma obra absolutamente fundamental sobre Hitchcock. Moulet, se é certo que o nome de Cirque é hoje uma referência, em parte se deve aos textos do Moulet, ou Godard enquanto críticos cinematográficos do Cahiers du Cinéma. Sei que vivemos tempos em que grande parte destas narrativas hegemónicas têm sofrido ataques consideráveis. Alguns urgentes e há muitos necessários, outros infelizmente vítimas de uma certa agenda que rebaixa o cinema ao seu aspecto mais acessório, dando uma relevância despropositada à história, à suposta mensagem vinculada ou mesmo ao modo como os sujeitos são representados. E como poderemos nós criar essa história alternativa? Julgo que a condição essencial deve assentar em primeiro plano numa negação de uma história aditiva, ou seja, Gil não deve ser incluído na soma de Godard ou Truffaut, como se a simples adição reparasse a história e por fim pudéssemos sedimentar o edifício. Muito pelo contrário, tal como Walter Benjamin salienta contra o historicismo, o que este afirma limitar-se a estabelecer um nexo casual entre vários momentos da história, tornando inclusivamente próximos cineastas que continuam sob uma determinada cúpula e que hoje poderiam estar presentes noutras possibilidades historiográficas, assim como obras que perderam a sua vitalidade e que são hoje vistas como meros períodos. Tomemos de exemplo o caso de Godard e o seu período maoísta. O materialismo histórico parte de um princípio construtivo. O que é essencial destacar em Benjamin é a importância que este concede à experiência originária, isto é, ao modo como o objeto se liberta da imagem eterna do passado e se funda numa experiência única. Só importa pensar Gil se o abordarmos deste modo, não como uma adenda histórica, perpetuando uma historiografia hegemónica, mas, desculpem, não é hegemónica, mas homogénea, mas um objeto monada, que destabiliza a história e impele a uma nova reconfiguração. Nesta nova reconfiguração, quero invocar outros nomes que, a par de Gil, imprimem sobre esse céu uma nova constelação do cinema francês. Porque Guy Gil representa somente um ponto esse que poderia ser unido a Paul Vecchiali, Guillet, Guiguet, membros de um grupo, também ele fundamental a ser recordado, fundado por Paul Vecchiali em 1976. Refiro-me, é claro, ao grupo Diagonal, do qual Gil nunca fez parte, porém é evidente aquilo que os aproxima. Destacaria, sobretudo, a proximidade entre o cinema e o teatro e o papel da diva cinematográfica. Gil, obviamente, com Jean Moreau, Vecchiali com Hélène Serroger, Guiguet, Louise Marot. Aspectos caros ao cinema de todos eles.
como a outros pontos mais distantes e não menos importantes, como é o caso de Jean-Daniel Paulet, e porque isto não é também uma historiografia de proximidades, mas também de distâncias temporais, a de Laurent Achard. Outros dois cineastas maiores no que toca à questão da memória, por acontecimento, quer do próprio cinema. Duas questões também elas cruciais ao cinema de Gil. Se estas características são, a meu ver, suficientemente sólidas para formar uma nova constelação na cúpula do cinema, isto leva-me a um segundo aspecto que eu creio ser fundamental elaborar. O tempo de Gil é um tempo particular na história do cinema. Foi durante a guerra, o maio de 68, e o flagelo da pandemia do HIV, do qual ele acabará por ser uma das vítimas. No entanto, quero focar-me num aspecto precioso, aquilo que os franceses designam por ambiance culturelle, que envolverá Gil e que será determinante no moldar do seu universo. Quero lembrar que este tempo é o tempo de Foucault, de Deleuze, de Jean Genet, do qual Gil fará um documentário intitulado Sang, Martyr et Poète, de 1975, e que será exibido no Festival de Cinema Homossexual de 1978, organizado por Lionel Sucaz, no cinema La Pagode, no qual Gil acabará por ser ferido após um ataque organizado por um grupo de extrema-direita. De Barthes, de Guillaume Canguin, escritor de maior importância, fundador do FHAR, Frente Homossexual de Ação Revolucionária, que irá influenciar de forma determinante os escritos de Deleuze e com quem Lionel Sucaz irá realizar um filme chamado Race da Paix, de 1979. Ou ainda Francis Savel, realizador de um dos mais belos filmes pornográficos da história do cinema, chamado Équation à un inconnu, de 1980. Amigo de Gil e um magnífico pintor, perdão, sobre o qual Gil irá dedicar um pequeno documentário intitulado Le Journal d'un Combat, de 1964. Houve inegavelmente uma nata intelectual homossexual em Paris no decorrer destes anos. Anos esses que tiveram o seu epicentro na década de 1970, na década de 70, quando o movimento gay se quis desmarcar de uma esquerda profundamente homofóbica e machista. Recordo a seguinte passagem de Didier Eribon em Retour à Reims. Compreendo porque é que o movimento gay dos anos 70 só pôde nascer mediante uma ruptura com esse género de organização e de pensamento político, ainda que tenha permanecido fortemente marcado em algumas das suas componentes pela ideologia reichiana. E foi, em grande parte, contra esse discurso freudo-marxista e, em termos mais gerais, contra o marxismo e a psicanálise, que Foucault irá escrever, em meados dos anos 70, a história da sexualidade, na intenção, nomeadamente, de criar aí uma nova abordagem da questão de poder e da transformação social. Pretendia desembaraçar o pensamento crítico e o radicalismo emancipador, não somente do freudiano ao marxismo, mas também, e com idêntica firmeza, do marxismo e da psicanálise, da hipótese comunista e da hipótese lacaniana. Apesar de extenso o meu enquadramento sobre estes dois aspectos, penso que é essencial para podermos compreender melhor a própria obra de Guy Gil, cineasta de origem argelina e que, no entanto, a sua militância parte exclusivamente de uma militância sexual. São diversos os filmes sobre este tema. Relembro talvez um dos mais impactantes à época, ou seja, filmes que referem a questão argelina, que é o Le Petit Soldat, de Jean-Luc Godard, de 1963, e ele, em vez desta militância política como primeiro plano, ele tem uma militância pelo direito de ser, motivo pelo qual acredito ter determinado um certo mutismo generalizado face à obra de Gil, numa novela vaga muito dominada por certos mitos da masculinidade, que apesar de descolonizada, repetia ainda os tiques do machismo patriarcal e da soberba heteronormativa. No entanto, não quero com isto afirmar que Gil será um perfeito desconhecido, pelo contrário. Ele trabalhou com diversos atores célebres franceses, manteve uma produção regular. Apenas os últimos anos da doença condicionaram muito o financiamento dos seus filmes. Recordo-me do Nefertiti, La Fille du Soleil, último filme que irá realizar em 1995, antes de morrer. Foi um verdadeiro quebra-cabeças. Ganhou em 1973 o prémio Jean Vigo com o filme Absence Répétée, realizou diversos filmes para o cinema, assim como diversas curtas e médias metragens para a televisão.
E será este o primeiro ponto que nos irá levar ao cerne da presente conferência. Peço desculpa. Onde se situa verdadeiramente a Argélia e a guerra na obra de Gilles. Tal como Proust, Gilles compreende uma importante lição sobre o caso de Dreyfus. A memória sobre um acontecimento é por vezes mais intensa quanto diluída sobre todos os acontecimentos cotidianos. Ou seja, tal como Proust foi ao longo da La Recherche du Temps Perdu, elaborando um quadro riquíssimo sobre os diversos acontecimentos do caso, assim como a percepção geral e os seus cambiantes, quer pelo desenrolar dos factos, quer pelo próprio meio social, em torno do mesmo, Gilles irá voltar a um outro país para pensar a Argélia, a sua relação com a terra e o filão dessa genealogia. Infelizmente, devido ao clima político e social conturbado, Gilles não poderá filmar Leclerc da Terre como era seu intento na Argélia, optando pela vizinha Tunísia, país que oferecia ao cineasta condições relativamente pacíficas, quer em termos políticos, quer em termos institucionais, no que toca a licenças, apoios de rodagem, e uma paisagem e gente semelhante à da sua Argélia. Contudo, se há este regresso, Gilles não voltará para ajustar contas com o passado político ou para resolver a difícil equação a que muitos franceses de origem argelina ou argelinos naturalizados franceses se viam naquele momento. Pelo contrário, o cineasta de Leclerc da Terre foi encontrar a vida, a pulsão da terra. Se há um clarão nessa terra, é precisamente porque Gilles parte à descoberta desse país, um país do qual não há qualquer memória, a não ser através de postais ilustrados e histórias familiares. Patrick Joannet assume em Clair de Terre uma figura rimbaudiana, ao partir de Paris, como se só a fuga permanente fosse o caminho possível. Tal como Rimbaud, a figura do ator parece encontrar eco no seguinte poema, Sensação. Pelas tardes azuis do estio, irei pelos trilhos, picado pelas espigas, calcar a erva miúda. Sonhador sentirei o frescor que os pés pisam. Virá banhar o vento a minha fronte nua. Irei sem dizer nada, sem pensar em nada, mas o amor infinito subirá no meu ser, boêmio pela natureza, de bem longa jornada, feliz como se fosse comigo uma mulher. E se atentarmos ao último verso, esta mulher que acompanha é também a figura motora em Clair de Terre, na medida em que não amamos verdadeiramente uma paisagem ou um homem sem que ambas se mesclem. Tal como Deleuze afirma sobre Proust, a paixão do autor não é pela figura concreta de Albertine, pelo contrário. Tal como encontramos escrito no segundo volume de La Recherche, À Sombra das Raparigas em Flor, não amamos nenhuma delas, não amava nenhuma delas. E, no entanto, a possibilidade de as encontrar era, para os meus dias, o único elemento delicioso. Esperanças essas, muitas vezes, seguidas de raiva quando não as via. Naquela altura, para mim, as raparigas eclipsavam a minha avó. Ter-me imediatamente antecipado uma viagem, desde que fosse a um lugar onde elas estivessem. Era nelas que o meu pensamento estava agradavelmente preso, quando julgava pensar noutra coisa, ou eram, para mim, mais inconscientemente ainda, as montanhas e as azuis ondulações do mar, o perfil de um desfile diante do mar. Era um mar que eu esperava encontrar se fosse a alguma cidade onde elas estivessem. O amor mais exclusivo por uma pessoa é sempre o amor de outra coisa. Também o amor de Patrick Joannet é um amor difuso que se estende à medida em que a paisagem se desdobra. É a própria imagem interior, a imagem do ator, difunde-se nessa paisagem, entre a viagem de barco sobre o mar azul, talvez um dos mais belos planos do filme, no qual Guy Gilles filma Patrick Joannet em plano picado, onde o ator aparece sobre o corrimão de um barco e apenas esse fino contorno delimita e separa o corpo do mar. Assim como ao longo das vastas montanhas arenosas no qual o comboio atravessa. Há sempre a presença do mar, que equilibra a aridez daquele território, como se a vida ali quisesse despontar a qualquer momento, como se a terra quisesse dizer, pela sua força, é possível converter a mais severa pedra em verde exuberante. Há também as suas gentes, como a professora que ele conhece, amiga dos pais, figura sempre cara ao cinema de Gilles, a mulher madura e de uma imensa sensualidade e finura, ou ainda o homem do barco que ele procura reencontrar. Talvez seja um salto de tigre que darei
mas arrisco-me a afirmar que este filme faz parte da mesma constelação no qual encontramos o belíssimo O Vento Levar-nos-á, de Kiarostami, porque, tal como o personagem deste filme, quanto mais o território se abre, mais a vida se manifesta. É curioso pensar que Gilles escreverá em 1958 que parte da Argélia aos 20 anos para começar a viver, mas que mais tarde faça viver um personagem seu através desse mesmo território. Até porque, ao contrário do que Paris significou para Gilles, o regresso de Patrick Jeunet a Paris ocorre graças ao suicídio de uma companheira sua, que ele relembra na cena final do filme, no quarto de hotel, remetendo-nos para o início de Clair de Terre, momento no parque no qual Jeunet se despede dela. Paris surge como uma cidade do já vivido, através do magnífico número inicial da guia turística que recorda a história de diversos lugares parisienses, ou ainda do episódio noturno num dos bares da capital francesa, onde uma pequena turba de bons vivants avança a noite dentro por entre pequenas frivolidades. Encontramos uma pulsão de morte na velha capital, de lugares e gentes que se apresentam como cemitérios onde cadáveres celebram a sua existência. As próprias nuances acinzentadas de Paris contrastam com o fulgor do quente amarelado ou do azul vibrante da paisagem tunisina. Paris é para Gilles a cidade de memória, onde os personagens acrescentam mais uma camada à já imensa camada histórica sedimentada, que Paris suporta. Porque a cidade de Paris há sempre um duplo. Nunca estamos sós na nossa história. Tal como Walter Benjamin nos relembra sobre a natureza espelho da cidade de Paris, Paris é a cidade espelho, liso como um espelho é o asfalto das suas ruas. Nas fachadas de todos os bistrôs, dos painéis de vidro, as mulheres veem-se ao espelho neles, mais do que em qualquer outro lugar. A beleza parisiense saiu destes espelhos, onde antes do homem haver, já 10 espelhos o observam. Também o homem se vê rodeado por uma profusão de espelhos, sobretudo nos cafés, para tomar mais claro o interior e para dar uma amplidão mais agradável a todos os pequenos recantos e divisões dos locais parisienses. O espelho são elementos espiritual desta cidade, o seu brasão, no qual se inscreve ainda os emblemas de todas as academias poéticas. Portanto, filmar Paris à semelhança de filmar Nova Iorque é uma tarefa inglória para qualquer artista. E Gilles está consciente desse aspecto, porque a cidade foi palco de inúmeras capturas, é o lugar prismático por excelência, onde se congregam nas suas múltiplas faces todos os cambiantes das letras, da música e das imagens. A cidade de Gilles não é, portanto, a Paris generalista, pelo contrário. A cidade que o cineasta nos apresenta é uma Paris idiosincrática, como se cada lugar fosse o revelar de uma memória pessoalíssima e intimista do mesmo. Onde melhor observamos essa Paris é, sem dúvida, em Absence Répétée, através das visões narcóticas de Patrick Penn. Absence Répétée é o retrato de um jovem heroinómano, fechado sobre si próprio e sobre a trivialidade das suas memórias, incapaz de se libertar destes momentos idilicamente construídos que contrastam com a vivência cinzenta cotidiana. O próprio dispositivo que Gilles encontrará para fazer contrastar estes dois momentos é de uma inteligência imensa. Ao filmar a cores os momentos onde a relembrança é potenciada pela droga e os momentos a preto e branco, os episódios da vida cotidiana, toda a banalidade e crueldade que eles comportam. A figura de Penn parece encontrar eco nestes filmes através de um outro poeta, prefigurado no poema O Lestes, de Baudelaire. Deita-te sobre o meu coração, alma cruel e surda, tigre adorado, monstro com poses de indolência. Quero longamente mergulhar meus dedos trêmulos nos meandros da tua cabeleira espessa, nas saias onde teu odor se replete. Quero enterrar minha cabeça dorida e respirar como uma flor descolorida, o doce relento do meu amor defunto. Ó cansaço, preciso de sono e não de vida. Num sonho tão doce como a morte, espalharei meus beijos sem remorsos por teu corpo polido com brilho de bronze. Para abafar meus soluços que se calam, a tua cama abismo é supremo refrigério. Tua boca saliva em ouvido poderoso, seu úmido. Elestes na luxúria dos teus beijos, ao meu destino, doravante minha iguaria. Obedecerei como um predestinado, mártir dócil, inocente punido, cujo fervor é um pedido de suplícios refinados, para vencer o ressentimento que se aviva
a nepentes e a boa cicuta, venenos que o não fazem do meu coração dependente. Serão meus sucos que sorverei nos mamilos de teus peitos eretos. Tal como o sujeito do poema que procura o sono e não a vida. Penn acede a esse lugar através do consumo de heroína, projetando momentos que o tornam, à medida que o filme avança, cada vez mais refém desse universo. Isto estou quase a concluir. A dado momento, o ator afirma que, enquanto está sozinho no quarto, a vida lá fora continua. Esta cesura completa com o mundo é aquilo que Duras chama de grau zero. É a absoluta negação de si mesmo no mundo. Se o destino de Patrick Jeunet, o filho au pain coupé, é semelhante ao de Penn em Absence Répétée, ao esgotar-se como um intenso raio que atravessa a vida, Penn, no entanto, serve como o reverso de Jeunet, na medida em que não há qualquer intensidade ou fulgor, porque a intensidade é da ordem da ação, do vivo. Enquanto vivemos somente reféns da lembrança, somos impassíveis para com os acontecimentos, apáticos à sensibilidade do mundo. Deixamos que a pulsão mortal se apodere do nosso organismo. Tal como Theodor Reich afirma, a memória é essencialmente conservadora. A lembrança é destrutiva, porque a memória não é totalizante e, por esse motivo, não é incapacitante. Ter memória é um princípio constitutivo do ser. É a base sobre a qual nos formamos. Ao contrário da relembrança, esta é tirana sobre toda a memória. É o momento ou os momentos que se impõem sobre todos os outros. É o lugar que nos vemos, vezes sem conta lançados, e do qual não conseguimos escapar. Ficarmos prisioneiros dessa relembrança leva à destruição do ser, porque incapazes de nos constituirmos enquanto unidade, somos reconfigurados em pequenos átomos de memória. Por esse motivo, assistimos ao longo do filme à desagregação de Penn com o real, refém de uma cada vez maior predominância da relembrança sobre todos os acontecimentos materiais e afetivos. O filme termina com a morte de Penn numa casa de banho de uma estação ferroviária, após o consumo excessivo de heroína. Uma derradeira tentativa gorada deste escapar à inevitabilidade do destino. Porque mesmo partindo, Penn nunca partiria. Porque ninguém parte enquanto habitar somente o lugar da relembrança. Só a memória permite o esquecimento, porque ela é da ordem da cicatriz. A relembrança só permite a eterna repetição do mesmo, porque é uma ferida permanentemente aberta. E queria só fazer um pequeno apontamento, muito curto, só sobre dois aspectos. Estes dois apontamentos prendem-se com duas questões. O primeiro prende-se com o nome da produtora criada por Gilles e que irá produzir o seu filme Leclerc de Terre, Albertine Films, uma clara referência ao La Recherche de Proust e, em particular, à personagem homossexual do romance, a parte de Charles. E o segundo apontamento vem na continuidade do primeiro, a importância magna de Proust em toda a obra do cineasta. Autor a que Gilles inclusivamente irá consagrar um documentário para televisão intitulado Proust, l'art et la douleur. Sei que apenas aflorei esta relação, mas o dispositivo que Gilles coloca no seu filme é tal como o dispositivo proustiano, na medida em que uma Madalena ou um tropeçar numa escadaria pode convocar uma memória longínqua. Também as imagens no cinema de Gilles atraem-se segundo este mesmo princípio. O que aparece na tela é a cristalização de um momento e todo o seu caráter voluntário e involuntário que ele congrega. Pronto, e termino, e dou por terminado. Peço desculpa algumas comidelas de palavras, tentei ler o mais rapidamente possível e este alarme da minha dedicação está... que eu preciso... Ok, obrigada, Bernardo. Portanto, o Bernardo, por razões de compromissos portanto, familiares, tem que se ausentar. Portanto, de qualquer modo, deixava aqui, se alguém tem assim, alguma questão urgente que queira colocar, que pudesse fazê-lo agora. Eu perguntaria só se há assim muita facilidade em ver os filmes do Guy Gilles, porque eu acho que não, pois não. Não há, infelizmente, apesar dos filmes saíram de um certo anonimato depois de uma retrospectiva na Cinemateca Francesa, uma retrospectiva integral, cerca de, se não estou em erro, em 2013, que ocorreu esta retrospectiva. Há inclusivamente um documentário que é possível encontrar sobre o Guy Gilles,
e também foi escrito um livro, mas também não há uma grande produção, já alguma, mas não há uma grande produção intelectual sobre este cineasta, e que eu creio que é mesmo uma pena imensa. Acho que quando os presentes virem ou conhecerem este cineasta e virem mais coisas deste cineasta, de facto é um cineasta maior. Assim como todos os outros cineastas que aqui citei, os cineastas da Diagonal, são extraordinários. Creio que o Paul Vecchielli é um cineasta relativamente acessível, mas o Guigui, o Bibi, são cineastas com alguma dificuldade de aceder. O Laurent Achard é um cineasta que produziu muito pouca coisa, é um cineasta contemporâneo, ainda vive, mas também é um cineasta absolutamente fundamental de ser visto. E, portanto, sim, são nomes para a tal constelação que eu digo, que são nomes maiores, a meu ver, do cinema, e que eu creio que são de uma enorme importância de serem conhecidos. Uma coisa ou outra que se ainda vai vendo, encontrando online. Nós temos conversado, no YouTube ainda estão disponíveis algumas curtas-metragens, e se quiserem procurar, o Guy Gil tem um site mesmo, e portanto podem procurar no site do Guy Gil materiais do próprio e também de artigos escritos sobre o cinema de Guy Gil, que eu creio que serão também de um imenso interesse, e portanto sim, aconselho-vos a todos, porque é um belíssimo cineasta, e o Patrick Jeunet é um belíssimo ator, mas absolutamente belíssimo. Muitíssimo obrigada, Bernardo. Então, então passamos então para a próxima comunicação, que será da Ana Clara Pietrowski, da Universidade Nova de Lisboa, e a sua comunicação tem como título Esculpir a Memória, uma análise da obra 025 Sunset Red, de Aleida Lertucci Chundi, não é? Que é basca, não é? Isso. Obrigada, Manuela. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Bom, boa tarde. A temática central da minha comunicação é a construção da memória no discurso cinematográfico estruturalista. O problema foi delimitado na investigação de possíveis relações entre os processos de linguagem e estruturação formal de uma obra fílmica da cineasta Aleida Lertucci e o projeto Atlas Mnemosyne do Aby Warburg. Como objetivo, então, eu me propus a investigar essas possíveis semelhanças e aproximações entre esses métodos de construção da memória nas duas obras, sobretudo examinando a obra fílmica da Aleida. Como hipótese, eu parti da ideia de que a construção da memória acontece nessas duas obras como resultado do conjunto das imagens, que são sempre vistas na sua totalidade. Logo, as imagens que produzem o sentido da memória são propriamente uma construção, uma vez que o significado tido por elas não é algo percepcionado, mas sim pensado. Entretanto, o dispositivo cinematográfico possui alguma vantagem sobre a composição visual, pois apresenta o recurso da montagem, que, portanto, cria e direciona a compreensão do todo. Então, o cinema seria, portanto, a mais eficiente manifestação artística da memória registrada através da linguagem imagética. A busca pela ciência no campo do estudo das imagens exige uma imersão no exercício de observar e aprender a conhecer de que modo as próprias imagens podem construir um conhecimento. A partir do estudo da obra Atlas Mnemosyne, do Aby Warburg, é fundamental refletir a obra visual não como um conjunto inteligível, mas como um instrumento de reflexão, na intenção de experienciar uma leitura e uma decifração visual da sua forma. As pranchas do Aby Warburg fornecem um conjunto limitado de imagens que se relacionam entre si, fabricando uma estrutura primordial de um saber múltiplo e coordenado por um grupo de saberes subjetivos de cada participante do público a que a obra se dirige. Segundo a análise do historiador francês Didier Huberman, a obra Mnemosyne de Aby Warburg é uma mesa onde se decide colocar em conjunto várias coisas díspares, coisas múltiplas, relações íntimas e secretas. Se procura estabelecer uma área que possua as suas próprias regras de disposição e transformação para ligar várias coisas cujos vínculos não são evidentes, e para fazer desses vínculos, uma vez encontrados, os paradigmas de uma releitura do mundo.
Para Warburg, a grande intenção de construir uma antropologia da imagem era, portanto, mais do que produzir um novo modelo de história da arte. Era um anseio por uma documentação universal da memória. Esta, então, seria a estrutura do projeto do Warburg. O agrupamento das imagens no painel permite uma transfiguração do que é a história da cultura ocidental em uma arqueologia visual, onde as imagens podem entrar em diálogo, podem pensar entre si, para que elas também possam ser observadas e então confrontadas diante da memória humana. Para o próprio Warburg, essa relação entre a percepção subjetiva do público e a obra é determinante para a leitura de cada quadro. Portanto, cito: faz-se necessário buscar a matriz que imprime na memória as formas expressivas da máxima exaltação interior, expressa na linguagem gestual com tal intensidade que esses engramas da experiência emotiva sobrevivem como patrimônio hereditário da memória. A própria organização das imagens em Mnemosyne é um novo meio de orientação e de construção de uma memória ao longo da história da humanidade, uma vez que a busca por essas ferramentas é por si só inerente à própria condição humana. Trata-se, portanto, de utilizar a montagem do quadro memorial a favor da construção semiótica, a fim de montar verbalmente um conhecimento nascido e veiculado por imagens. Deslocamentos e percursos, não somente na temporalidade e na espacialidade das imagens, como também nos tempos e no espaço, nas margens, nos interlúdios da história da arte, culminam em ilustrar uma perspectiva absolutamente nova dos fatos, negando dessa forma a sua própria linearidade. A compreensão das imagens, entretanto, engendrada por uma atenciosa observação aos detalhes visivos, ao mesmo tempo considerando sua inscrição dentro dos contextos socioculturais e históricos, pode ser facilmente remodelada na obra, à medida que repensamos a montagem de cada um dos quadros de imagem de Mnemosyne. Daí a importância da montagem enquanto ferramenta de linguagem nessa composição visual. O Didier Huberman reflete a respeito do projeto, ressaltando essa importância da montagem. Ele diz: sob esse ponto de vista, ocorre com as imagens o mesmo que com as pulsões. Assim como Lacan comentou o destino das pulsões sob o prisma da montagem e das suas desmontagens, em Mnemosyne constatamos que o destino das imagens também só pode ser apreendido em termos de montagens, desmontagens e remontagens perpétuas. Então, esse conceito de montagem e remontagem permite que se formem novos códigos semióticos a partir de um mesmo conjunto de imagens. Isso nos possibilita, então, deslocar essa reflexão acerca do projeto do Warburg para a própria construção da linguagem cinematográfica, onde os cortes e montagens agrupam imagens que se unem para formar um novo e único conceito. E não é apenas na montagem que é possível comparar a obra de Warburg ao cinema. As imagens de Mnemosyne eram justapostas em telas negras, desconexas temporal e espacialmente, a fim de conceber uma nova significação através da subjetividade de seu público. No exercício cinematográfico, as imagens são projetadas em uma tela branca, sujeitas às mesmas condições de seus receptores. São ambos conjuntos de memórias que, na obra, interrogam o nosso tempo presente. Essa fórmula de concepção visual é uma constante que nos permite pensar a obra de Warburg, que busca a ciência e antropologia visual como um fundamento de documentação e leitura histórica que aparece muito mais efetivamente na história do cinema. Uma manifestação artística eficaz no registro da memória através da linguagem imagética. A relação entre o projeto Mnemosyne e o cinema se dá principalmente pela semelhança entre a montagem e a intenção de ambas as suas formas. Mas é na vertente do cinema estruturalista que essa similaridade é marcada substancialmente pela linguagem. O cinema estruturalista surgiu na década de 60, se baseia na linguística, buscando um afastamento do indivíduo. Como diz Sanches, a ênfase na materialidade e na montagem são os principais traços que definem essa corrente no cinema, relegando aspectos como a subjetividade e a narrativa clássica, noção de espaço e tempo bem definidos ou continuidade histórica e contextual. Da mesma forma que Warburg, o cinema estruturalista reconstrói a significação de si próprio a partir da ausência da linearidade entre seus planos e a condição do espectador como condutor narrativo. Sanches explica que as sequências de imagens aparecem sem relação lógica aparente entre elas. No entanto, através da subjetividade e principalmente da memória, o indivíduo consegue encaixá-las em uma lógica que varia de interpretação a interpretação, dependendo do contexto histórico, sociocultural que tal espectador está inserido.
Então, mais uma vez, é importante ressaltar a construção da memória como norteadora de ambos os formatos de coleção imagética. Ainda que nos filmes estruturalistas essa construção se dê de forma absolutamente criativa e muitas vezes documental, o seu conteúdo será sempre delimitado e codificado pela linguagem. Ou, em termos técnicos, Mourão explica que o filme estrutural, cito, insiste em seu formato e seja qual for o seu conteúdo, este será mínimo e subsidiário do contorno. Entretanto, a maior característica dos filmes estruturalistas que nos interessa destacar aqui é, substancialmente, a subjetividade do espectador. Uma vez que o filme estrutural renega questões linguísticas de linearidade e narrativas clássicas, o seu público se torna responsável pela construção dos significados a partir dos elementos semióticos, numa montagem realizada sob uma lógica não convencional. Em Mnemosyne, é importante que o público tome como ponto de partida sua própria bagagem histórica, ao passo que se interessa por compreender e refletir uma obra. Sanches explica que, no cinema, trata-se, portanto, de um filme que esteja aberto às interpretações várias do espectador, cuja estrutura não transmita um significado fixo, inflexível, mas um conjunto de informações que permita que o espectador forme seu próprio entendimento. Uma obra artística de documentação do tempo que é alheia à própria linearidade, que se enquadra em conceitos artísticos de vanguarda cinematográfica, outrora renega elementos linguísticos do cinema, põe em foco reflexões acerca de como fabricar o registro de uma memória histórica, evitando quaisquer tipos de verbalidade. Então, assim como no projeto de Abre Varbro, o estruturalismo precisou romper com as formas predeterminantes de se fazer um cinema. Portanto, os mecanismos de criação dessas obras fílmicas realmente inovadores para a história do cinema, como a inovação de Mnemosyne para a ciência e os estudos visuais. Mourão aponta que o cinema estrutural tem a mesma relação com as formas de cinema de vanguarda anteriores que o simbolismo tinha com sua fonte, o romantismo. A retórica da inspiração muda para a linguagem da estética. O heroísmo prometeano desmorona, dando lugar a uma consciência do eu, na qual a sua própria representação se torna problemática. A busca por uma inocência redentora torna-se uma procura pela pureza das imagens e a captura do tempo. A cineasta Laida Lertxundi nasceu em Bilbao, na Espanha, e faz filmes de 16mm, principalmente em Los Angeles e nos arredores, onde viveu por mais de uma década. Seu trabalho está intrinsecamente ligado ao país da Califórnia e evoca os processos de observação e contemplação da imagem. Suas obras enigmáticas em 16mm reúnem ideias da arte conceitual e do filme estruturalista com uma perspectiva feminista radical e incorporada. A sua formação serviu como grande influência linguística utilizada nas questões formais de seus filmes, como a contemplação da paisagem e o estruturalismo enquanto gênero. A obra 025 Sunset Red é um curta-metragem de 2016, tem duração de 14 minutos, foi filmada em 16mm com cor e som. A sinopse do filme é a seguinte: 025 Sunset Red é uma espécie de cômputo quase autobiográfico, uma discernibilidade do então e do agora, recordação e imediatez, delicadeza e virilidade, do elusivo e do áptico, o País Basco e a Califórnia. É um conjunto de ecos de uma educação dada por comunistas radicais, não como nostalgia, mas como uma forma de fazer sentido, de encontrar aplicações práticas do passado no presente. No filme, sangue é coletado e purificado, filtros vermelhos cobrem paisagens e imagens de desejo são simultaneamente produzidas e observadas. O filme é uma diáfana incursão psicodélica pelo doméstico e o político, olhando para os modos como a política pode irromper, moldar uma vida, formar uma sensibilidade e inscrever-se no corpo. Aqui nós vemos o sangue coletado sendo derramado sobre o papel e sobre uma rocha em diferentes momentos do filme. A montagem intercala esses e outros planos da paisagem e dos corpos e posteriormente nos mostra paisagens inteiras tingidas de vermelho, quase como se o sangue viesse a pintar a película. As tais imagens de desejo foram produzidas pela cineasta e projetadas em um televisor que vemos em quadro. Podemos observar a cineasta assistindo a essas imagens no televisor nua. A mesma imagem que observamos a artista assistindo é também projetada para nós em outro momento, mas somente vemos a cena por detrás do filtro vermelho.
Assim como no projeto Mnemosine de Warburg, Laida utiliza a colagem de imagens de modo que elas possam refletir elementos subjetivos de si mesma, destinadas a construir uma memória de sua própria existência no espaço. Didi Huberman auxilia-nos ao relembrar que Mnemosine é a deusa da memória. Podemos agora compreender que o atlas das imagens homônimo é a forma visual, a forma operatória de uma memória inquieta, ou mesmo de um medo, que nasce da colisão do agora com o outrora, do desastre presente com a longa duração psicossomática. Essa história de fantasmas para adultos que sobrevive e se reatualiza sem cessar na nossa história. O atlas seria, mais exatamente, o compêndio visual de uma memória inquieta transformada em saber, seja no plano do pensamento histórico, da atividade artística ou do espaço público e político. A Laida põe em foco todo o conjunto de imagens documentadas em ambos os seus dois territórios de morada, o País Basco e a Califórnia. De acordo com a vanguarda estruturalista a qual Laida insere-se como realizadora, desde suas primeiras obras, o curta-metragem não segue uma ordem cronológica dos fatos históricos vividos por ela. A artista nos mostra, quadro a quadro, impressões, lugares, lembranças, afetos de toda a sua trajetória, não apenas como cidadã basca ou imigrante, mas principalmente como mulher. Laida representa, através da imagem, seu posicionamento radical comunista, que é a herança de criação por seus pais, também radicais, com imagens de arquivo capturadas em sua terra natal, que passou por revoluções ao longo da sua infância. Na obra, essas imagens de arquivo são combinadas e desordenadas, trazendo uma ideia de memorial que remete muito às pranchas de Warburg. Essas imagens também são posteriormente tingidas com o vermelho e combinadas ao sangue derramado. Além do posicionamento político, Laida demonstra sua relação com a paisagem de ambos os lugares de sua vivência, com planos inteiramente dedicados à sua vegetação e funcionalidade. Por muitas vezes, Laida insere-se através da sobreposição nas imagens, indicando essa aproximação do corpo com o território, com sua ocupação do espaço e a transformação dos lugares através da topofilia. A partir de seu forte posicionamento feminista e ativista, podemos perceber o registro das imagens do sangue e planos inteiros dedicados à sua exibição, com uma intenção de provocar o espectador e manifestar o convite à reflexão sobre temas femininos tão comumente ignorados ao longo da história da arte. Daí vem o título do trabalho, também uma analogia às intenções de provocar algum sentido da própria vida para si mesma. Para concluir, eu gostaria de retomar e interrogar a hipótese dessa comunicação. O dispositivo cinematográfico possui alguma vantagem porque possibilita a montagem, tornando-se a mais eficiente manifestação artística da memória registrada através da linguagem imagética? Para responder essa pergunta, eu cito um trecho do artigo Olhar e Memória na Percepção Cinematográfica da Susana Viegas, que diz: relativamente à memória, para Munsterberg, ela permite presentificar imagens do passado, tal como a câmera faz com a montagem, que não só mostra imagens que já aconteceram, como intercala as dimensões temporais do presente e do passado. Por exemplo, fazendo um recorte para uma lembrança ou um acontecimento passado, mostrando imagens anteriores à situação presente. Por outro lado, a imaginação antecipa o futuro ou vai para lá dos limites da vida, com o sonho e fantasias. O mesmo faz a câmera de um modo mais perfeito e minucioso do que a imaginação faria. Então, portanto, partindo da impressão da realidade causada pela projeção das imagens cinematográficas, compreendemos que, no cinema, os dados percepcionados são substancialmente escassos em relação aos conteúdos que pensamos e compreendemos. O agente dessa modificação é o nosso olhar. Este não é apenas um órgão dos sentidos reduzido aos dados da percepção, mas age de um modo cognitivo, organizando os conteúdos da percepção. As imagens cinematográficas são percepcionadas, mas são principalmente pensadas seguindo o fio condutor da montagem. Muito obrigada. Obrigadíssima, Ana Clara. Como temos também mais outra comunicação, se calhar faremos a próxima comunicação e depois questões no final, uma conversa no final, está bem? Vamos então passar para a comunicação da Cecília Carril,
da Universidade Nacional del Litoral, da Argentina, e a sua comunicação tem como título, eu não sei muito bem dizer, mas Las Memórias de la Militancia Peronista de los 70 em Argentina e las Identidades de Género. Tentei dizer melhor que pude, né? Cecília. O microfone, Cecília? Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, buenas tardes. Bueno, el trabajo que hoy comparto parte del análisis de las representaciones de identidades políticas vinculadas al movimiento peronista, desde discursos audiovisuales de registro documental producidos en Argentina entre 2003 y 2016. ¿Por qué este recorte temporal? A partir de 2003 se suceden en Argentina 3 gobiernos que, apelando a la tradición del peronismo y empleando parte de su simbología, diseñan estrategias de distanciamiento y transversalidad, establecen alianzas con sectores de la izquierda no peronista y peronista marginales a las estructuras del Partido Justicialista, a la vez que delimitan fronteras con ciertos actores, particularmente el Ejército, la Iglesia y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué las identidades políticas? Los partidos y movimientos políticos han sido mayoritariamente estudiados desde su institucionalización y desde las estrategias empleadas en la lucha por acceder al poder, y desde una perspectiva sociocultural los planteos acerca de la identidad son sumamente operativos para profundizar este análisis. La construcción de una identidad da cuenta de que se pretende una cierta continuidad en el cambio. La identidad no es solo la afirmación de lo idéntico o lo similar, ni tampoco el otro extremo de la exacerbación de la diferencia. Se afirma un nosotros y la diferenciación de un otros, que es un relato que va cambiando en una narrativa común a las dos partes. ¿Por qué desde los discursos audiovisuales de registro documental? En Argentina el peronismo nunca dejó de ser fuente de inspiración para obras teatrales, literarias y cinematográficas, y en este contexto reaparece en el campo del cine documental como experiencia estético-política. Tras la crisis de 2001 en Argentina, numerosos realizadores y colectivos de cineastas producen y hacen circular audiovisuales que narran diversos aspectos de la historia reciente. Particularmente a partir del 2003 y en el marco de políticas públicas en materia de derechos humanos y fomento a la producción audiovisual, nos encontramos con una cuantiosa producción de cine documental que tematiza diversos aspectos vinculados a la historia del peronismo. Sus figuras emblemáticas, el golpe del 55, la resistencia peronista, la militancia de los 70. En un abordaje anterior, yo había analizado algunos documentales argentinos de inicios de los 2000 que versan sobre la militancia peronista de los 70, y ahí destacaba fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, un amplio consenso en torno a la mirada desde la que los realizadores reconstruían hechos y subjetividades, que en definitiva es parte de una memoria colectiva, que comienza a cristalizarse a mediados de los 90 en mi país y que en los años 2000 participan de lo que varios autores caracterizaron como un boom de la memoria. Los cursos audiovisuales construyen e instalan temáticas vinculadas a la última dictadura militar argentina y en articulación con discursos provenientes de la literatura, el arte, los medios de comunicación, visibilizan archivos y construyen testimonios de la época. Todo ello propiciado por un contexto en que comienzan los juicios por la verdad en distintas ciudades del país, y a ello se suma la apertura de causas en el extranjero. Eso por un lado. Por otro lado, veía que en los documentales que se presentan bajo una modalidad predominantemente participativa, sigue habiendo alguna referencia a los colectivos de identificación propios del discurso peronista. Mientras que en los films que se enuncian en primera persona, hay una ausencia total de esas nociones como pueblo o patria. Me parecía entonces interesante seguir pensando una hipótesis planteada por Aguilar en 2015. Si en las últimas décadas el pueblo ha abandonado el cine, el desafío es pensar cómo funciona esta nueva lógica en la que el pueblo falta. Ello invita a pensar estas preguntas. ¿Se enuncian nuevas formas de identificación o ello es reemplazado por cierta apatía, ¿no? En definitiva, por la negación de todo principio político aglutinante?
En esa búsqueda y en el medio de los debates que se dieron recientemente en mi país por la despenalización del aborto, me planteé que la problemática de género estaba escasamente representada en el corpus fílmico que yo había construido. Analizando ese corpus, veía que el discurso fílmico dominante tenía que ver con recuperar historias y subjetividades silenciadas, olvidadas, memorias privadas, en términos de Sherine, para poner en tensión aspectos que ya aparecían previamente, ¿no? Como el uso de la violencia por parte de las organizaciones armadas de los 70, o la estructura jerárquica de las organizaciones y el modo de toma de decisiones, pero sin pronunciarse respecto a la sexualización y jerarquización de las identidades de género, y menos aún respecto a identidades no heteronormativas. Cuando seguí con la búsqueda me encontré con dos documentales que por un lado me permitieron adentrarme en estas cuestiones, pero que al mismo tiempo reafirmaron la idea que tenía, que al representar desde el discurso audiovisual la militancia peronista en esta coyuntura de inicios de los 2000, lo prioritario seguía siendo visibilizar historias y recuerdos que de alguna manera se entroncan en los marcos sociales de la memoria, dentro de las representaciones sociales reproducidas en la familia, en determinada clase social y en función de los procesos de identificación partidaria peronista. Esos documentales son Rosa Patria, de Santiago Loza 2009, que reconstruye la vida y obra de Néstor Perlonger, poeta, escritor argentino, militante, indagando en la historia del Frente de Liberación Homosexual, constituido en la Argentina de los 70. El otro documental, Putos Peronistas, Cumbia de un Sentimiento, de Rodolfo Cesati, 2012, que registra la conformación y devenir de la primera agrupación peronista de identidades disidentes en Argentina de inicios de los 2000, cuyo antecedente de referencia es el Frente de Liberación Homosexual. Del análisis de estos documentales se encarga el trabajo que hoy comparto, sobre todo para poder rediscutir estos aspectos que en un principio mencionaba, y contribuir desde el análisis fílmico a pensar qué lugar ocupan y ocupaban los colectivos LGTBIQ+, dentro de las identidades políticas partidarias y qué camino debemos allanar para estar en condiciones de repensar la historia de las identidades políticas desde una perspectiva sociocultural que contemple la mirada de género. Para pensar entonces en estos otros al interior del movimiento peronista, desde la enunciación de los discursos fílmicos, formulé algunas preguntas. ¿De qué manera se representan las diversidades y tensiones al interior de la identidad peronista o las identidades disidentes en relación a políticas, agrupaciones partidarias? ¿Qué estrategias discursivas y retóricas se emplean para construir la alteridad y las figuras de los adversarios? ¿Cuáles son esos adversarios? ¿Y qué acepciones de pueblo y nación circulan en estas representaciones fílmicas, ¿no? Si se enuncia algo parecido al pueblo del discurso peronista y, de ser así, si es monolítico o diverso. Para ubicar estos discursos fílmicos en el campo de fuerzas culturales y políticas, es decir, analizar los contextos de enunciación, nos preguntamos cómo se manifiestan las transformaciones políticas y socioeconómicas del contexto de producción en los films, en los discursos y representaciones fílmicas, hacia quienes se dirigen. El montaje y la puesta en escena por ahí nos dan indicios acerca del espectador que construyen, erudito, militante, público en general. ¿Y con qué dialogan estos films? Con otras expresiones de la cultura, con la arena política, con los silencios. Para abordar algunos de estos interrogantes, vale la pena partir del análisis de los títulos. Rosa Patria nos remite el nombre con que Perlonger se hacía llamar y firmaba sus producciones y correspondencia, Rosa Luxemburgo, y a esa patria construida, soñada por Perlonger, y sus intervenciones poético-militantes, algo muy diferente al sentido otorgado desde la discursividad peronista al término patria, como aquel marco general que aglutina a todos. Bajo una modalidad predominantemente interactiva, que se tensiona con algunos elementos de la modalidad expositiva, Rosa Patria presenta la activa lucha por los derechos de los homosexuales que mantuvo Perlonger, bajo la consigna "no queremos que nos liberen, queremos liberarlos a ustedes", tal como se expresa en una de las entrevistas incluidas en el documental.
Néstor no buscaba liberar a los homosexuales, sino a la homosexualidad, a la sexualidad de cada uno. Para la izquierda de los 70, estos planteos sonaban muy disruptivos e incómodos. En el documental se reconstruyen algunos mitos e ideas que circulaban en las agrupaciones políticas de los 70 respecto a la homosexualidad. Y ahí comparto, bueno, algunos fragmentos de esas entrevistas, ¿no? Puedo leer una, a modo de ejemplo. Se consideraba una degeneración biológica del capitalismo. En una sociedad socialista no iba a haber homosexuales. Aquí se recupera justamente el potencial del pensamiento de Perlonger y de todo un colectivo político que discute la estandarización de una identidad homosexual funcional al sostenimiento del sistema capitalista, las posibilidades de alianza de gays de clase media y homosexuales de sectores marginados. Si contraponemos este análisis con algunos aspectos propios de putos peronistas, podemos encontrar algunos puntos de diálogo y continuidad en la reconstrucción del pasado militante peronista. En los testimonios incorporados en este film, encontramos algunos significados vinculados a los términos pueblo y patria. Por ejemplo, comparto este fragmento. Porque en este momento histórico, los putos, las tortas, las travestis, que siempre estuvimos y hemos sido parte del pueblo, nos organizamos y luchamos junto a las organizaciones del campo popular por una patria justa, libre, soberana y diversa. Estas palabras justamente dan cuenta del posicionamiento que la agrupación adopta frente a la tradición, el discurso y la simbología peronista, marcando una identificación con el proyecto kirchnerista y con las políticas públicas de este gobierno. Aquí hay que aclarar que durante los sucesivos gobiernos identificados como kirchneristas, la dicotomía constitutiva del campo político, nosotros-ellos, ocupa el debate público y varios autores, como Montero en 2009 o Vicent en 2013, coinciden en hablar de una reconfiguración de las identidades, diferenciándose entre los peronistas afines al kirchnerismo y los peronistas tradicionales. En Putos Peronistas hay una enunciación desde el peronismo kirchnerista y un claro intento por expresar que ese pueblo al que se dirigen los discursos políticos está cruzado por tensiones de clase y de género, es decir, desde su punto de vista, el pueblo existe pero es diverso y encierra desigualdades. En esta representación fílmica, el campo de lo popular aparece como heterogéneo y tiene un alto margen de autonomía. Hay una frase que expresa uno de los sujetos entrevistados: el gay es gorila, el puto es peronista, que sintetiza la reivindicación de clase que defiende la agrupación, en consonancia con los ideales del peronismo de izquierda y con lo sostenido en los años 70. Y es una frase que resultó muy controvertida, porque es la frase que justamente le exigían al director que elimine del relato como condición para otorgarle subsidio, ¿no? Y ahí comparto sus palabras, las palabras del director en una entrevista. Fueron casi 4 años de laburo y más de 160 horas de grabaciones, y yo banqué casi todo de mi bolsillo. María Rachid, cuando estaba en INADI, no nos quiso ayudar porque exigía que sacáramos del documental esta frase. Una locura, porque es parte del manifiesto de la agrupación. Luego de que se aprobó la Ley de Identidad de Género, el INCA nos apoyó con financiación. Aclaro que el INCA es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ambas producciones reciben justamente financiación por parte del INCA, y este es un elemento importante para el análisis, porque es un contexto en que se abren desde el INCA planes de fomento destinados exclusivamente a cine documental. En la investigación yo justamente voy viendo cómo estas políticas de fomento a la producción documental, en confluencia con las políticas de memoria que se implementan a inicios de los 2000, van creando condiciones para la producción y circulación de los discursos fílmicos del pasado reciente. Si hacemos una comparación del contenido de ambos films, podemos dar cuenta del cambio en los condicionamientos sociales y del lugar de las identidades no heteronormativas en relación a una tradición política de peso en el sistema bipartidista argentino, que muchos intelectuales como Grossi y Gritti, en 1989, consideran que oscila a dominante, el peronismo.
Quienes representan sus historias en putos peronistas reconocen la estructura de oportunidad política creada por el kirchnerismo. Vamos, Cris, hasta la victoria siempre, dice uno de los militantes al pasar en camioneta por la Casa Rosada rumbo a una de las manifestaciones, ¿no? Haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner, anterior presidenta de Argentina. Y sus testimonios dan cuenta del contexto político de decisión, fragmentación o polarización política que se vive en el país durante la experiencia del kirchnerismo. Hoy es más fácil decir que sos puto que peronista, expresa otro de los actores. Bajo una modalidad predominantemente de observación, se registran las reuniones de la agrupación, el trabajo de concientización en las calles respecto a los derechos de las travestis. Se registra la participación de la agrupación en las previas a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y el film va recorriendo diversos momentos que aglutinan a la militancia peronista y a la militancia de las identidades disidentes. A partir de esta continuidad de tiempo y espacio se construye la lógica argumental y se da cuenta del crecimiento y fortalecimiento de la agrupación y de la consolidación de un constructo identitario que contiene, convoca y corporiza una identidad como aglutinante a la hora de reclamar derechos. Este documental permite adentrarnos en las inflexiones en la opinión pública respecto a problemáticas de género y demandas propias de ciertos colectivos tradicionalmente marginados en la esfera política. La filmación da cuenta de cómo el reclamo de las militantes travestis ante la legislatura es demonizado en un principio y cómo esta consideración social va cambiando cuando parte de la clase media empieza a defender esa bandera y plantear esa misma demanda. Para retomar algo que había planteado en un principio, el título Putos Peronistas, Cumbia de un Sentimiento, habla de un homenaje a Leonardo Fabio y su obra Peronismo, Sinfonía del Sentimiento, que es una obra de 1999, que es como una obra titánica que en 7 capítulos reúne la historia del peronismo. El mismo director plantea esto también en una entrevista, ¿no? Que ahí les copié algunas palabras. Ambas producciones deben entenderse en el contexto que se gesta a partir de la crisis de 2001, la ocupación del espacio público con diversos modos de manifestación y organización colectiva, y el proceso de politización observada en amplios sectores de la población, en particular en una franja juvenil. Desde el año 2003 y particularmente a partir de 2011, se generan desde la gestión gubernamental ciertas estrategias y dispositivos orientados a incluir la juventud de clase media en el gobierno. El reconocimiento de derechos de una minoría sexual con la sanción de las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario, que se suman a otras sancionadas a principios de los 2000, así como la política de derechos humanos y el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, contribuyeron sin duda a la consolidación de una militancia juvenil identificada con el proyecto kirchnerista. Tras la despolitización propia del modelo neoliberal de los 90, la política vuelve a pensarse como herramienta de transformación social en la vida cotidiana. Y la apropiación, resignificación de algunas banderas históricas del peronismo, justicia social, soberanía económica, independencia política, actúan como aglutinante de este capital político. Es un contexto cruzado por las políticas culturales desarrolladas desde Nación, particularmente las políticas de la memoria, que durante el gobierno de Néstor Kirchner tienen un fuerte contenido simbólico. Se trata de medidas destinadas, en primer lugar, a resarcir la memoria de las víctimas y sus familias, y en general al conjunto de la sociedad. Y en este caso están asociadas a fechas de la memoria. A partir de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, empiezan a visualizarse medidas de justicia y que tienen continuidad e incluso se refuerzan bajo el mandato de la presidenta Fernández. Al asumir el pasado en la agenda política del presente, estas políticas discuten qué mirada del pasado se pretende construir y volver hegemónica en el presente. En función de este contexto, podemos sostener que se abre un periodo de institucionalización de la memoria. Las reivindicaciones históricas de los organismos de derechos humanos se convierten en política del Estado. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Cecília.
Agora iremos aproveitar aqui mais um pouco de tempo. Pode haver questões, não sei se ainda há, ou se já há. Portanto, logo assim no imediato das comunicações torna-se um pouco difícil, está tudo assim um bocadinho ainda a quente, não é? Ou então também há outra hipótese, que eu gosto também de colocar essa hipótese, que é para quem apresentou as comunicações de eventualmente haver aqui um pouco de espaço para acrescentarem algo que não, por qualquer motivo, não foi dito anteriormente. Não sei se querem eventualmente fazer isso. Também não? Ok. Portanto, então, se calhar, eu gostaria só de colocar aqui só uma pequena observação, ou tentar, portanto, iniciarmos aqui talvez um pouco uma conversa, não pode não ser propriamente questões. A Cecília terminou falando na institucionalização da memória, que eu acho que é algo assim interessante, assim como conceito em si, e perguntaria se de facto se este modo de colocar a questão desta institucionalização da memória, que eu acho que é de facto um modo muito interessante de colocar a questão da memória, se isso também não faz eco à Ana Clara, de alguma maneira. Portanto, não sei se pode considerar a partir daquele que é o trabalho da Laida ou do Mnemosyne do Warburg. Ou seja, de algum modo de cristalizar-se uma determinada memória. Sim, bom, eu acho que o próprio dispositivo cinematográfico já é uma resposta a esse desejo de institucionalizar a memória, no sentido de que podemos revisitá-las depois, não sei. Uhum. Okay, mas, portanto, também tinha colocado no final a questão do Mustenberg, e ele, de facto, só é possível haver no cinema, portanto, por exemplo, um flashback, e nós reconhecermos isso, porque, de facto, há uma faculdade mental absolutamente fundamental, que é esta faculdade da memória. E, portanto, de alguma maneira, portanto, há aqui, portanto, o cinema também reflete, portanto, aquilo que é já, digamos, uma memória institucionalizada por nós próprios, ou também permite, portanto, despoltar criação de outra memória, não é? Porque há imagens que são efetivamente, são imagens que ficam de determinadas épocas, não é? Portanto, nós temos imagens que são imagens absolutamente icónicas, não é? Em que basta uma única imagem e aquilo remete imediatamente para um determinado acontecimento, sei lá, o 11 de setembro, por exemplo, não é? Portanto, que temos, obviamente, ali uma cristalização, uma relação fortíssima com um determinado acontecimento, e é a partir daquela imagem que acedemos a esse acontecimento, não é? Não sei se isso faz sentido. Ou Sim, você ou a sim. Cecília, não sei. Eu acredito que inclusive, essa subjetividade enfim, que contrasta com essa memória indicada na imagem, muito interessante. Eu li uma entrevista da Laida numa revista fazendo esse trabalho, e a entrevistadora, inclusive, escreveu num parágrafo que, ao ver o conjunto das obras da Laida, parecia que ela tinha revisitado memórias que ela não sabia que tinha. Então, como se fosse uma memória in progress. Então, esse o poder da imagem é muito real, enfim, ele cria novas memórias a partir dessas memórias. Então, Ok. E já agora, há só uma questão que eu, de repente, quando foi a sua comunicação, já agora, Ana Clara, que falou ali, portanto, na criação artística da Laida, que há ali, portanto, um lado político e depois também paisagem. Mas a paisagem dela é uma paisagem política. sim. Portanto, não há essa separação, certo? Não há uma separação. Inclusive, eu acho que a montagem já indica, né, que são essas coisas descoladas, mas justapostas. É sempre esse filme, eu acho que é um filme muito político, muito autobiográfico, e ele diz muito sobre quem ela é, sobre as ideologias da artista. Ok.
Não sei se a Cecília, se quiser acrescentar mais alguma questão, de falar-nos mais um pouco sobre aqui esta amplitude do documentário, do documentário argentino, que eu de facto não conheço assim muito a fundo, não é? Mas em todo o caso, há uma leitura, por exemplo, agora que falou no final, há uma leitura, por exemplo, feita em Portugal, em que nem sempre, quando houve incentivos a ver uma produção documental, portanto, incentivos institucionais, que isso resultou numa melhor qualidade. Não sei se isto... Era só uma curiosidade minha, de lhe perguntar a si qual é que é, de facto, do seu ponto de vista, portanto, a evolução do documentário argentino. Portanto, a sua qualidade e a sua quantidade dependem, digamos, de um apoio institucional? Acá en el contexto de principios de los 2000 confluyen esas tres patas, digamos, que yo recupero en el trabajo. Cómo se viene gestando ciertas políticas de la memoria, ¿no? Bajo el gobierno de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado y el gobierno nacional asume por primera vez la responsabilidad de los delitos cometidos en la última dictadura militar argentina, ¿no? Y eso marca un punto de inflexión en las representaciones sociales, en el imaginario, en la sociedad argentina en general, ¿no? Y sobre todo después que se da de un momento en que el Estado se había corrido totalmente de involucrarse con el pasado reciente, como fue bajo el gobierno, los dos gobiernos de Menem en la década del 90, ¿no? De fuertes políticas neoliberales. Esa es una pata sumamente importante porque moviliza y actualiza debates, digamos, que habían quedado latentes y que se venían dando por canales clandestinos, bueno, clandestinos en el sentido de alternativos, ¿no? No es la palabra clandestinos, alternativos. Y que se hacían muy a pulmón, digamos, por voluntad militante, por voluntad política, ¿no? Y que a través de estas políticas de la memoria, digamos, pueden institucionalizarse, porque se recuperan antiguos centros clandestinos de detención, como es la ESMA, ¿no? Escuela de Mecánica de la Armada, y se convierten en espacios de la memoria. Y esa política se replica con diversas estrategias, diversos mecanismos, instituciones involucradas en cada una de las provincias, ¿no? Y sobre todo en las ciudades capitales de las provincias, por fuera de Buenos Aires. Paralelamente a las políticas de la memoria, incluso desde épocas previas, pero que se magnifican ahí en el 2004, se van sosteniendo esas políticas desde el INCA, desde el Instituto de Audiovisual, a nivel nacional, estos planes de fomento, ¿no? Que por primera vez contemplan las particularidades del campo del cine documental, ¿no? Introduciendo ahí una modificación a la ley de cine que venía desde la década del 90, ¿no? Desde el año 94. Entonces, 2004, 2007, 2011, el INCA va incorporando ese reconocimiento de subsidios y del modo de trabajo propio del cine documental. Hay toda una serie de resoluciones, que son las que yo menciono en la última imagen del PowerPoint, que en diálogo justamente con las demandas y los colectivos de cine documental, se van pudiendo también institucionalizar, ¿no? Son demandas históricas que desde los colectivos y grupos audiovisualistas se venían sosteniendo y que en la década del 90 justamente no encontraban interlocutores válidos. Por eso señalo la importancia, que ahí un poco iba tu pregunta, Manuela, ¿no? De las políticas públicas, ¿no? Y que el Estado esté ahí presente. Y a eso se le suma el otro condimento, que es las políticas de género,
que eso, bueno, en particular se visualiza, se representa en estos dos documentales que yo tomo como ejemplo, pero que en el contexto, en el recorte temporal que yo hago, evidentemente está todavía ahí recién insinuándose, porque de todo el corpus, que es bastante cuantioso, ¿no? Se expresa la necesidad de revisar ese pasado peronista, ¿no? El gobierno que está en el poder es de filiación peronista, y entonces abre estos canales para revisar desde el cine documental ese pasado militante peronista. Pero la problemática de género, dentro de todas esas temáticas que se abren, es escasamente representada, ¿no? Luego, Ardito y Molina, ¿no? Sacan otro documental, también revisando toda esta historia del Frente de Liberación Homosexual, pero que recién es estrenado en el último